Olá, tudo bem? Eu sou a Ariana Manzoni e você está aqui no quadro Entre Nós, que são histórias sobre relacionamentos, momentos que alguém está passando e que pode ser interessante para você também escutar, entender a experiência da outra pessoa. E no final eu tiro uma cartinha de tarô, ou duas, ou três, o que a situação aqui pedir, para a gente entender esse contexto e também auxiliar a pessoa que enviou a história. Essas histórias, são enviadas por ou já pessoas que já foram meus clientes, ou momentos que depois ali do atendimento eu conto sobre esse canal e a pessoa acaba me mandando sempre com autorização. Então se você também quiser ter a sua história aqui contada, pode ficar tranquilo que não vai ter seu nome, não, ninguém vai saber quem você é, e aí a gente tira o tarô para entender toda a situação aqui, tá. Então te convido, vou deixar no na descrição o contato para você mandar, o e-mail, lá também tem o contato do WhatsApp para atendimentos e o site, caso você queira alguma leitura de tarô que não seja aqui pelo vídeo, pode ser de uma forma particular também. Então essas histórias são bem interessantes, porque contam contextos, momentos da vida e até mesmo, sabe aquelas situações que te pega e fala assim: "Putz, eu não sei o que fazer", aí o tarô é uma ótima ferramenta para servir como uma bússola aqui, para direcionar, o seu caso, ou essa situação, né. Então, e já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, coloque o seu comentário a respeito da história aí de uma forma respeitosa também, tá bom? Quando alguém vai embora levando o chão junto. Ariana, eu não sei nem por onde começar, porque essa história ainda me dói bastante de um jeito difícil de falar. Foram só 6 meses de relacionamento, mas pareciam que tinham sido anos. Sabe aquela pessoa que chega do nada, muda sua rotina, muda a forma como você respira, e quando você percebe já tá sonhando junto, fazendo planos e tudo mais? Pois é, foi assim, intenso demais para terminar tão de repente. Quando eu conheci ela, eu estava num dos meus momentos mais bagunçados. Me sentindo sozinha, com a autoestima quebrada, sem muita esperança de que alguém pudesse olhar para mim de verdade. Mas ela olhou. Ela tinha um jeito de ver as coisas que eu achava incrível. Ela notava detalhes, se lembrava de pequenas coisas, me fazia sentir como se eu fosse importante no mundo dela. Isso mexeu comigo de um jeito que eu não lembrava mais do jeito que era. No começo era tudo leve, a gente conversava por horas, ria de qualquer coisa, inventava programas simples, só para poder passar tempo juntas. Era aquela sensação boa de finalmente encontrar um lugar seguro. Eu achava que tinha encontrado alguém que não ia soltar minha mão de uma forma fácil, mas eu estava errada, muito errada. Com o tempo, começaram pequenos atritos. No começo eram bobagens, horários, ciúmes tolos, impressões diferentes sobre o mesmo assunto. Só que essas bobagens foram ficando maiores e maiores. Eu tentava evitar briga, mas parecia que qualquer coisa se tornava motivo para ela se fechar. Ela tinha um jeito de cortar o assunto que me deixava confusa. Eu perguntava o que estava errado e ela respondia nada. Ai, nada. Mas o silêncio dizia tudo. E eu comecei a sentir medo de perder, medo de ser substituída, medo de acordar um dia e ela simplesmente não estar mais lá. E esse medo fazia eu me agarrar a ela com força demais. Talvez eu tenha até apertado demais mesmo. Talvez eu tenha sufocado sem querer. Mas a verdade é que quando a gente tem um histórico de abandono, qualquer afastamento parece um fim anunciado. E eu só conseguia pensar em como segurá-la, não como deixá-la respirar. Aí, Ari, o rompimento foi seco. Foi no meio de uma conversa que nem parecia grande coisa. Eu perguntei por que ela estava tão distante e ela respondeu que não tinha mais certeza do se queria continuar comigo. E essas palavras bateram no meu peito como uma porta fechando. Eu pedi para ela explicar, pedi para conversar, pedi para a gente tentar, mas ela já tinha se decidido.
Disse que precisava cuidar aí da própria vida, que estava confusa, que não podia continuar comigo daquele jeito. E foi isso. Ela simplesmente virou as costas e foi embora. O silêncio depois disso foi cruel. Eu abri o celular esperando uma mensagem e essa mensagem nunca vinha. Olhava as fotos tentando entender onde tudo tinha mudado. Tentava lembrar dos últimos dias para ver se tinha deixado algum sinal passar, e quanto mais eu pensava, mais eu sentia como se ela tivesse levado o meu chão quando saiu. O que mais me doeu, Ari, foi a sensação de ter ficado sozinha com todos os sentimentos que eu achava que eram compartilhados. E eu me perguntava se tudo tinha sido real ou se eu fui a única que sentiu tão intensamente. Fiquei semanas tentando não mandar mensagem, tentando não aparecer, tentando não pedir mais uma chance. Era como se eu precisasse provar alguma coisa para mim mesma, mas nem eu sabia o que era de verdade. Hoje eu tô tentando aqui seguir minha vida, mas ela ainda aparece no meu pensamento em horas aleatórias. Quando eu vejo algo que ela gostava, quando eu passo por um lugar onde a gente foi, quando eu acordo no meio da noite e sinto aquela falta absurda do jeito que ela me abraçava. Parece que 6 meses foram suficientes para deixar marcas profundas. E eu fico perguntando se um dia eu vou achar alguém que faça o mesmo sem ir embora tão rápido. Aí eu vim te contar isso porque eu não preciso entender. Eu não sei se ainda existe algo para ser reconstruído, não sei se é melhor deixar no passado. Eu só queria conseguir organizar esse turbilhão aqui dentro de mim, para enfim seguir em frente sem sentir que metade de mim ficou presa em alguém que escolheu partir. Bom, minha querida, antes de tirar o tarô aqui para você, eu vou dar uma opinião sobre. É uma opinião minha mesmo, assim, de tantos anos tirando o tarô sobre relacionamentos. Eu acho que, primeiramente, não se arrependa de você ter entrado nesse relacionamento com essa intensidade que você entrou. Porque às vezes, depois que a gente passa por uma situação dessa, as pessoas tendem a ficar fechadas, a não curtir o próximo relacionamento como deve, assim, no sentido de se entregar, de viver tudo que tem que viver, de ser intenso, né. A intensidade que eu tô falando aqui é de ser você mesma, falar o que você sente, viver o que você quer viver. Às vezes as pessoas chamam de intensidade, o que na verdade é autenticidade. Eu acredito que ser autêntico dentro de um relacionamento, não se segurar, faz com que você viva de fato, né, esse relacionamento. Então, a primeira coisa que dando a minha opinião aqui, dando meu pitaco, não deixe de ser você mesma nos próximos relacionamentos, ou quem sabe nesse, se um dia voltar, por medo de perder. Não faça isso. Porque a pessoa vai ter você sendo quem você é. E isso é importante, né, não se fazer, não se dar uma de difícil, joguinhos, tudo isso, olha, eu acho que é uma grande perda de tempo e e de fato é uma grande sacanagem que as pessoas fazem dentro dos relacionamentos. Mas vamos ver aqui, você me disse, no e-mail que faz pouco tempo, né, não faz tanto tempo assim, faz um mês e pouquinho que vocês terminaram. E eu vou, tirar aqui no tarô quais são os pensamentos, as emoções e se ela pensa em fazer algo em relação a vocês, tá bom? Então vamos olhar aqui. Lembrando, gente, que eu estou usando o tarô de Tote para tirar as cartas, e se você quiser também um atendimento pessoal, aí é só clicar aqui na descrição do vídeo que tem um link de lá do meu site, que tem todos os atendimentos lá, tá? Então vamos ver aqui quais são os pensamentos, olha, as emoções e também se ela pensa em fazer algo em relação a você. Então, os pensamentos, sai a carta da estrela. A carta da estrela é uma carta interessante porque é uma carta que ela fala sobre fé, ela fala sobre renovação, fala sobre ação num sentido mais, hã assim, pensado e lapidado.
Então, o pensamento dela em relação a você, é como se ela estivesse numa análise sobre o que vocês viveram e o que poderiam viver. E a carta da estrela é uma carta de busca também, então ela está buscando um entendimento, ela está buscando uma situação em que ela consiga perceber o que que aconteceu com ela, né, porque a estrela fala muito de si mesmo, para depois entender o outro, né. Então ela está tentando entender o porquê que aconteceu isso com ela, quais são os pensamentos dela em relação à situação em si, e por que que ela tomou atitudes que acredito, saindo essa carta, que talvez ela não quisesse ter tomado. Mas ela está numa análise interna muito grande quando ela pensa em você e nas atitudes que ela tomou. Em relação às emoções dela em relação a você, sai a carta 5 de paus. Aliás, 5 de espadas, que é a carta da defesa. A carta da defesa fala que ela tá na defensiva, de fato, então ela tá numa situação em que ela não quer mostrar fragilidade, ela quer mostrar que ela é fortuna, que ela fez o certo. Então, quando sai essa carta, se ela tá precisando se defender, quer dizer que ali atrás dessa defesa tem uma situação que da qual ela não quer mostrar. Que é alguma fragilidade, alguma emoção que mexe com ela. Então aqui a gente não consegue falar, deixa eu tirar outra para saber quais são os sentimentos dela por você hoje, né, porque as emoções estão de defesa, mas por quê? O que que tá defendendo aqui, né, vamos ver. Olha, aí sim sai o 5 de paus, né, ela tá defendendo de não tomar uma ação, eh, por impulso. Então eu acredito que ela esteja querendo te procurar, porque ela está defendendo o impulso dela, então muito provavelmente ela queira ir atrás de você. E a ação dela em relação a vocês, ao relacionamento, saiam 3 de discos aqui, que o 3 de discos fala sobre que ela está pensando de fato fazer alguma coisa. Colocar alguma coisa em ação. Então a ação é de fato uma ação, ela quer fazer algo para resolver. Aqui, deixa eu perguntar aqui para o tarô, que tipo de resolver o quê, né, porque às vezes ela tá com alguma consciência pesada, vamos ver aqui o que que é. O que que ela quer resolver? Olha, sai a carta da vitória, o 6 de paus. O 6 de paus fala que o sentido que ela quer resolver alguma coisa é para resolver a situação. Então, existe aí um sentimento que ela está guardando, alguma situação, mas aqui, minha querida, eu não vejo que de repente seja uma retomada de relacionamento, olhando o contexto todo. Mas me parece que ela tem alguma situação que da qual ela se arrepende de uma forma de ter agido e ela queira de repente pedir uma desculpa, ela não quer ficar com a consciência pesada. Então, o que ela quer resolver é mais com ela, de repente uma situação que ela sabe que te magoou, ela sabe que não fez um bom papel nesse relacionamento, e ela quer resolver essa situação para ficar com a cabeça mais tranquila, tá bom? Então, lembrando que o tarô, ele vê o momento presente, né, então a gente está aqui vendo a data de hoje e esse momento, ela tá passando isso na cabeça. Pode mudar? Pode mudar. E aí a gente vai consultando aí conforme as ações vão acontecendo, tá bom? Então, um grande abraço, muito obrigada por você ter enviado, compartilhado aqui com a gente a sua história. E se você quiser também aqui saber sobre o seu momento, a sua situação, só mandar aqui para mim, na descrição aqui do vídeo tem o contato. E se você quiser colocar o que você quer saber aí no final da sua história, do seu momento, pode colocar que a gente tira aqui a cartinha para você. Um beijo, até a próxima.